Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Pedro Simões e Lígia Simões. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você não assistiu às conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima para você recuperar essas conversas, tá bom? Tudo bem, Lígia? Tudo bem, bom dia, Pedrinho. Tudo bom com você? Tudo jóia. Estudou muito essa semana? Estou sempre estudando, né? A gente está sempre estudando, né? É Então, verdade. a gente nesse capítulo 4 tem a discussão da reencarnação, né? Que vai fechar essas primeiras noções que Kardec traz para a gente no Evangelho, exatamente nos preparando para o tema do sofrimento, que é o capítulo 5, né? Então, sem a ideia da vida futura, sem a ideia da, da, da Preexistência da alma. isso, da vida futura, mas dos estados de felicidade na erraticidade, que é o capítulo anterior, né? Sem a própria ideia de que a Jesus e Kardec são, para nós, uma explicação da lei de Deus, né? Sem esses elementos, agora, junto com a reencarnação, a gente não teria base suficiente para entender os sofrimentos humanos, né? Pra, porque uma parte são derivados das coisas de agora e outra parte são derivados de coisas do passado, né? De outras encarnações. Então, a reencarnação é uma chave não apenas importante, mas fundamental para que a gente possa entender o sentido das explicações espíritas. E também, não é, Pedro, quando Kardec pretende, no Evangelho, explicar para nós, à luz do Espiritismo, o ensino moral de Jesus, é muito interessante que ele coloque nesse capítulo 4 a reencarnação, porque sem o princípio da reencarnação, a preexistência da alma e a pluralidade das existências não fariam sentido, não faria sentido, não é verdade? Pois é. Agora, ele vai começar esse capítulo em um diálogo com, vamos dizer assim, a literatura católica, né? Que exatamente vai negar a ideia da reencarnação, porque tem uma concepção de que a alma é criada junto com o corpo, né? E vai discutir o conceito de ressurreição e reencarnação, né? Exatamente para clarificar esse ponto e para reafirmar o ponto da reencarnação, mostrando ali diversos exemplos, diversas passagens, né, de Jesus, mostrando que na conversa com Nicodemos, por exemplo, né, e toda a história de João Batista e tal, mostrando que não se trata de uma ressurreição, se tratava, na verdade, de uma reencarnação, a nascer em outro corpo, e não o corpo que estava morto voltar a viver. Exatamente. O interessante para nós, me fez refletir nessa abordagem riquíssima de Kardec. Ele inicia o capítulo 4 analisando os textos evangélicos, né, que fazem referência à ressurreição, reencarnação, contrapondo ao pensamento não só dos católicos, mas do povo hebreu à época, acerca da alma e da continuidade da vida, porque eles já tinham uma ideia da continuidade da vida, mas ainda sem saberem exatamente como isso aconteceria. Isso suscita para nós uma reflexão importante, porque sobre a análise dos textos evangélicos, nós temos um grande número de interpretação
de diversos estudiosos da doutrina espírita, né? E muitas vezes nós percebemos ainda aquele posicionamento excludente, não é? Na análise dessas interpretações. Não, eu não penso assim, eu não gosto dessa maneira de fazer, sem perceber o quanto os diferentes olhares, as diferentes interpretações acrescentam e enriquecem a nossa compreensão sobre a tradução dos evangelhos, porque até as traduções, em alguns momentos, diferem uma das outras, mas é muito rico e muito interessante a gente ouvir e perceber desde o significado, né, a etimologia das palavras no grego, no latim, no hebraico, enfim. E depois a interpretação que a gente pode dar a todas as metáforas usadas por Jesus naquela época, atendendo à possibilidade de compreensão dos homens da época. Pois é, aí entra nessa controvérsia, era ressurreição, qual era o sentido de ressurreição, qual era o sentido de reencarnação, por que que apareceu, por que que não apareceu, é uma questão de tradução, os evangelhos foram alterados, tudo isso é uma grande controvérsia que eu acho que Kardec acaba precisando, não é, num certo sentido, entrar um pouco nessa discussão, né? Mas para nós, né, que já temos aqui um certo entendimento de que a reencarnação é parte da lei da vida, né? A gente agora tem a preocupação mais de tirar as consequências dessa discussão. E eu acho que uma das discussões mais importantes, né? Uma não é, eu tenho uma mania de falar isso, uma das discussões mais importantes, mas tudo é importante, né? Claro. Mas aqui, certamente, nesse capítulo, o que chama a atenção é o Kardec colocar esse desdobramento da discussão da reencarnação para a família, para a constituição da família, e no sentido dos laços de família. E é bastante interessante porque ele vai, ao mesmo tempo que ressaltar a importância da família, mas chamar a atenção de que a família verdadeira é a família espiritual e não a família material. Então, num certo sentido, não é que ele esvazia um pouco a família material, não é? Mas ela não é a principal, vamos dizer assim. Ela é importante, né? Ela é instrumento. Pois é, ela é instrumento. Então, essa discussão da fortalecimento dos laços de família, eu acho que é um ponto alto, né? Pois é, um ponto alto dessa discussão, porque vai incidir sobre algo que é muito caro para todos nós, que é a formação da família, que é exatamente o que é a família, né? Qual a importância da família para a gente, né? E principalmente para aquelas pessoas que perdem os entes queridos mais cedo, às vezes filhos, né? Como é que fica, como é que essa ideia de que, bom, mas quando é que eu vou encontrar essas pessoas de novo, não é? É verdade. Um certo sentido assim, não, a nossa família está aqui, mas agora a nossa família, né? Um morreu, o outro morreu, não sei o quê. Quando é que isso vai voltar a ser, né? A gente tem muito essa ideia de querer reconstruir algo que a gente sente que em algum momento foi bom, né? Funcionou, e a gente quer que isso retorne, né? E aí vem Kardec com essa discussão sobre os laços de família. Antes da gente entrar, né, já entrando nos laços de família, e até pensando naqueles que possam estar nos acompanhando nessa conversa, quer dizer, dessa primeira parte em que Kardec aborda a análise dos textos evangélicos, cada um dos itens é rico em possibilidades de análises que vão se desdobrando, né,
na compreensão das palavras de Jesus. Mas, para mim, e eu acho que já até comentei sobre isso na nossa conversa anterior, agora, usando a sua expressão, um dos pontos mais importantes está quando Jesus fala do renascer da água e do Espírito. Porque eu acho que essa metáfora de Jesus, espírito e matéria, a água, a matéria, o espírito, né, o princípio inteligente, a inteligência que está no ser humano, ela está absolutamente compatível, e eu gosto imensamente da resposta da questão 728, volto a dizer, acho que já até citei na conversa passada, quando Kardec diz que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, né? Nesse renascer e regenerar, eu acho que a gente percebe, Pedro, eu até anotei aqui, o caráter educativo e regenerativo da ideia da reencarnação. A reencarnação, e isso é importante, porque às vezes desconstrói algumas ideias que nós trazemos de vivências anteriores em outras tradições religiosas, né? Que implicando a reencarnação, a volta do espírito à vida corporal e um castigo, embora Kardec tenha dito que esse mundo não é lá essas coisas, mas a ideia da reencarnação no seu caráter educativo são as provas, e no seu caráter regenerativo, o refazer, porque a ideia de expiação também fica mais leve, mais palatável para nós, se a gente pensa, né, em refazer uma escolha menos boa, trocando por uma escolha melhor, não é? Na E verdade, nesse sentido, a expiação ainda é o sofrimento do mal decorrente, né? O trocar o bem pelo mal já é reparação, né? já é a Já é reparação, é o reparação, caráter né? regenerativo, Né? né? É o caráter E nas regenerativo. mais das vezes, essa possibilidade se dá exatamente com a reencarnação, né? Com o esquecimento do passado, o refazer de laços, né? É isso que Não, sem proporciona. dúvida alguma, Oi? sem dúvida alguma, quando a gente lê com atenção esses itens onde Kardec fala sobre a importância, o papel da reencarnação e da família como um primeiro espaço. Aliás, não só da família, e isso para nós que convivemos, né, nos grupos espíritas, nas sociedades, seja profissional, sejam religiosas e tal, ele diz não apenas no grupo da família, no círculo da família, mas também na própria sociedade em que a gente vive, o reencontro das almas com as suas diferentes, com os seus diferentes propósitos, né, finalidades, é super importante para a gente perceber a lei de afinidade, a lei de atração, né? E aí o princípio disso é a lei de atração, vigente em todos os planos do universo, mundo material e mundo espiritual, a lei, que é uma única de atração, está presente. Então, lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel fala muito bem sobre isso, quando ele fala do princípio da atração. Atraem-se os simpáticos, mas também os antipáticos. É. É muito legal isso, porque se os grupos familiares no espaço, eles se formam pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações, e na Terra isso também acontece, não se pode desconsiderar
que a lei de atração aproxima também aqueles que precisam refazer a sua convivência para atender ao objetivo da criação de laços de solidariedade e fraternidade, palavras de Kardec, lá no finalzinho, né, do nosso capítulo, fraternidade, solidariedade e igualdade para todas as criaturas. Agora, tem uma outra questão que me decorre dessa conversa toda, que é quando Kardec diz que a feição real de alma para alma é a única que sobrevive à destruição do corpo, né? Então, a gente tem aqui relações, muitas relações durante a nossa encarnação, que às vezes não vão além de uma simpatia ou de alguma coisa, de algum interesse, às vezes mistura uma coisa com a outra, às vezes é algo puramente um interesse mais, né, alguma coisa passageira, alguma coisa momentânea, e nada disso vai sobreviver necessariamente, né? Quer dizer, a vida do corpo. Agora, tem uma outra coisa, a morte do corpo. Agora, tem uma outra coisa que, assim, a gente tem uma família espiritual, né? Como se a família, essa aqui é o meu grupo familiar, né? Assim, eu tenho até algumas hipóteses sobre isso, né? A gente vê alguns livros, né? De aqueles de Ivone Pereira, né? Que mostra as reencarnações dos grupos familiares. Ali dá uma impressão dos grupos familiares que vão se mantendo, né? Por outro lado, essa ideia de que você vai refazendo as suas afeições e vai refazendo as suas necessidades, né? Vai refazendo, você vai se refazendo ao longo da sua existência como espírito, né? Isso atrai e afasta, né? Quer dizer, pode ser que um grupo familiar seu hoje não venha a ser o mesmo amanhã, por conta das afinidades, por conta de uma série né? Você mudou completamente e, de repente... Circunstâncias, exatamente, mesmo. exatamente. Embora, né, se você ame verdadeiramente, não importa, é aquilo, né? Talvez essa seja a ideia da família universal, né? A gente vai construindo relações e a gente vai sentindo à vontade com as pessoas porque elas já nos são caras de alguma maneira, né? Independente de onde nós estivermos, né? Aham. A questão da constituição da família e dos limites da encarnação é uma outra abordagem que a gente pode fazer. Olha só como a gente vai pensar isso. Eu também, meditando sobre esse capítulo, fiquei pensando naquela afirmativa anterior, porque a beleza do estudo sequenciado do Evangelho é a gente ir encadeando, né? A compreensão anterior ao entendimento daquele capítulo que nós estamos estudando. Lembra quando os espíritos, lá Kardec diz que na erraticidade, os espíritos que estão mais adiantados e já gozam de liberdade, eles não ficam circunscritos a espaços determinados no mundo espiritual. Se a gente tentar fazer um link, Pedro, disso com a questão das famílias e da construção dos laços, nós temos dois aspectos que vou lembrar para você, certa vez, há uns 30 anos atrás, sabe com quem que nós conversamos sobre isso? Com o Mário Barbosa, né? O nosso querido amigo. Porque eu falava para ele desses laços de amor, ainda no entusiasmo da minha juventude, e eu disse para ele, mas os laços de amor determinam, nos inclinam a sempre esperar pelos seres amados. O que eu quero dizer com isso?
uma afirmativa, né, que nós temos da doutrina, do que esses espíritos mais adiantados, eles vêm, mergulham, você lembrou isso na live passada, no mundo material para socorrer, né, os seus amores, aqueles que ficaram muitas vezes, aqui nesse capítulo há um momento em que Kardec cita especificamente isso, né? Lá eu acho que no item 22 ele fala, né? Eles não ficam lá na mansão dos bem-aventurados, e muitas vezes vem, usando as palavras de Kardec, socorrer aqueles que pensam estar no inferno eterno. E aí o Mário disse para mim, mas Lígia, há um momento em que o espírito precisa pensar na sua evolução, que há a exigência, vamos dizer assim, do seu caminhar, e nesse momento, esse progresso do espírito, ele é preponderante, porque nós não podemos ficar, e ele usou até essa expressão, esperando a vida inteira pelos retardatários. Então, eu diria, uma coisa e outra. Eu quero pensar que há momentos em que o espírito percebe a necessidade de fazer o seu caminho, não é? Respeitando também o caminho dos outros, e há outros momentos em que a solidariedade, o amor dos laços construídos, ou muitas vezes do desejo de reparar, os faz voltar para conviver e caminhar junto com aqueles que estão na condição, palavras de Kardec, de retardatários. O que você acha das duas ideias possíveis? Eu acho assim que, se a gente pensar, vou propor aqui uma outra interpretação. Se a gente pensar o contexto de uma família, né? Uma família, né? Qualquer. A gente vai ver que as pessoas, embora juntas, cada um faz o seu caminho. Elas têm os seus elos de solidariedade, elas se entreajudam, mas, num certo sentido, cada um não deixa de ser responsável pelo seu caminho. E no mesmo núcleo familiar, você pode ter, às vezes, cônjuges, às vezes, pais e filhos, que um está aproveitando muito mais a experiência do que o outro, um está fazendo muito mais do que o outro, um está se libertando enquanto o outro tá dando passo para trás. Então, o fato de estar junto e, entre aspas, esperar o outro, esperar entre aspas, porque você não espera o outro. Porque mesmo que você esteja com o outro, você não está... parando o seu progresso. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa interpretação, embora seja bacana, ela tem uma pegadinha, que é a ideia de que o fato de você esperar o outro não significa que você parou o seu adiantamento, né? Então, por exemplo, né, no caso de Lívia e Públio, Lívia já era um espírito evoluído. Quando Públio tem o sonho, né, o primeiro sonho, ele se vê num tribunal e sendo amparado por Lívia. Então, Lívia já era um espírito evoluído, ela já reencarna, isso não é dito com todas as letras, mas fica implícito no livro, ela já reencarna para ajudá-lo, né? Então, ela vem para ajudá-lo, e ela da experiência da encarnação, ele acaba se perdendo ainda mais, e ela acaba, né? O que Lívia passou é um negócio espetacular. Não, ela participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Ela estava lá. Ela assistiu o Sermão da Montanha. Ela assistiu a desencarnação de Jesus. Ela viu espiritualmente Jesus entrar no reino, né? Então, Lívia é espetacular. Mas ela estava acompanhando o Públio. Então, ela não perdeu o tempo dela porque estava acompanhando ele. A gente tem que entender o que é esse acompanhar, né? Eu tenho uma vivência muito prática disso. Muitas vezes, você sabe que a mamãe desencarnou há 30 anos.
E muitas vezes os companheiros da casa espírita conversando comigo, quando eu falo de dificuldades que a gente está passando, dúvidas aqui na vida material, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas aí sua mãe, a tia Vera não te diz nada sobre isso, ela não te ajuda, não? E eu delicadamente digo para as pessoas, né? Sempre tão delicadamente quanto eu consigo, porque isso é um exercício na vida de todos, ser delicados, fraternos, né? Eu digo, olha, minha mãe tem mais o que fazer, né? Eu não posso acreditar que ela, com 30 anos já na erraticidade, ela ainda esteja preocupada em ficar acompanhando e resolvendo essas questiúnculas da nossa vida material. Eu acho que ela está cuidando do processo dela, Mas a aprendendo grande novas questão... coisas. E deixa eu te contar, eu fico deslumbrada com a ideia de vê-la ascendendo a novas realidades, e lembro que o dia que eu disse, mamãe, me dá uma ajuda aí, cobrei dela, ela só disse para mim, estou torcendo por você. Quer dizer, ela definiu com poucas palavras, estou torcendo por você. 4 palavrinhas dizendo, querida, delicadamente, o problema é seu e resolve, está aí no seu livre-arbítrio decidir e no seu raciocínio, na sua reflexão, a oportunidade de fazer uma boa escolha ou não, e fim de papo. Então, a maneira como os espíritos nos ajudam é muitas vezes bastante diferente daquilo que a gente pensa, né? Sim, claro. E depois, aí, esse item é exatamente para mostrar que é um falso dilema entre vou acompanhar ou não vou acompanhar, porque o fato de você estar junto, próximo, não é garantia de nada, porque você não consegue passar a sua confiança, a sua convicção para outra pessoa. A outra pessoa vai fazer o caminho dela, né? Com você ou sem você. Ela vai fazer a experiência dela. E o fato de você estar cuidando da sua vida, como no caso de Lívia, quando ela está no mundo espiritual, é perguntado para os espíritos lá que desencarnaram com ela, o que você quer fazer agora? Ela resolve voltar, mas os outros resolveram seguir adiante. É É verdade. absolutamente legítimo. Por quê? Porque o fato de você... aí que está o ponto do capítulo. O fato de você seguir adiante não é destruição do laço de família. Você não se afasta espiritualmente da pessoa por causa disso. A ligação espiritual não tem nada a ver com a presença física, com a Física. proximidade espacial. Não é essa a questão. É isso que Kardec está dizendo. Tanto que a gente pode se encontrar daqui a 2, 3 encarnações com outros corpos, com outros nomes, e estar novamente em família, se sentir em família, porque não é isso que importa. É verdade. Agora, nesse capítulo, há também um ponto bastante relevante, que é quando Kardec fala da importância da família material, desse reencontro ou encontro ou desencontro, algumas vezes, de espíritos ligados por simpatias ou antipatias anteriores. E aí a gente, Pedro, se reporta às grandes dificuldades que nós ainda encontramos nesse dia a dia das famílias, causando tanta aflição, tanta angústia, tanto sofrimento às pessoas. E nós lembramos a palavra de Kardec, quando ele diz, olha que importante, eu vou ler esse trechinho, que a convivência com espíritos, com gostos e pendores diferentes dos nossos, permite o abrandamento do caráter, que os costumes se apurem e as antipatias se esvaiam. Isso é para grifar, iluminar. Olha, aquilo que eu não tenho falado. Lápis na mão no estudo do Evangelho. Permite o abrandamento do caráter, mas isso é tão
forte para mim, ao menos, que acho que tem um caráter um pouco violento ainda, né? Abrandar o caráter. E ele diz aí o ensino moral, o exercício da fraternidade e do respeito ao outro diferente de nós. E você veja como a ideia da reencarnação, fazendo a gente compreender as diferentes trajetórias dos espíritos, facilita para a gente essa compreensão. Porque aquele espírito que está comigo na condição de filho, de irmão, de pai ou de mãe, muitas vezes fez uma trajetória, aquisições e ainda conquistas a fazer diferente da minha. Então, se eu consigo não estabelecer cobranças e conviver numa base de respeito, eu vou poder fazer o quê? Trocas enriquecedoras, porque o outro me oferece alguma coisa que eu não tenho. Então, a convivência dos diferentes, ao invés de provocar atritos, pode ser um fator de enriquecimento para nós na percepção de pontos de vista diferentes, que nós vamos respeitar, a partir da desconstrução de que o nosso ponto de vista é verdade indiscutível, não é? É isso. Como a gente está com o nosso horário adiantado, eu não vou poder comentar muito sobre isso, porque eu poderia falar ainda outras coisas, mas eu vou passar para que a gente não... Fica para a Fica a nossa dica, fica a reflexão. dica, né? Vamos às instruções dos espíritos. Você percebeu, no capítulo passado tivemos Santo Agostinho. Quem foi nos apresentado no capítulo 4? São Luís. São Luís. Agora apareceu São Luís aqui para nós, Ah, eu não no tinha reparado isso, Evangelho. que era Santo Agostinho, agora é São Luís. Lá Santo Agostinho, agora São Luís. Aham. Uhum. Diga. Então, vamos aqui aos limites da encarnação, né? Para a gente, porque faltam 2 itens, né? O limite da encarnação e a Sim, necessidade da e a encarnação, necessidade, preciosos. né? Eu acho que a questão aqui não traz, assim, claro, dizer que não traz novidade não é certo dizer isso, mas ele resgata algumas ideias que já foram trazidas, né? Sim, É isso que eu quero chamar a atenção, né? Nessa ideia de que a encarnação carece de limites, de que a gente está encarnado num mundo inferior, né? Que a gente precisa se purificar, né? mas E é muito novamente, legal aí quando ele fala, ele traz para a gente essa ideia da evolução do espírito, refletindo no corpo espiritual e nos corpos materiais. Esses 2 parágrafos são bem legais, né? isso. E vai dizer que estar aqui depende da nossa desmaterialização, né? Novamente, ele vai voltar a essa Aquele ideia, desapego, o a desapego matéria de que você falou na que eu falei nas conversa conversas anterior. passadas, né? É, Então, aqui ele vai dizer que no intervalo das encarnações, é, a situação do espírito guarda relação com o mundo e o seu grau de adiantamento, e ele é mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, conforme mais ou menos desmaterializado. Então, a questão da desmaterialização, né, do desapego das coisas materiais, é algo absolutamente importante, porque ela está relacionada exatamente com esse limite da encarnação. O nosso desmaterializar-se é o nosso espiritualizar-se. Então, quanto mais espiritualizado a gente está, menos necessidade de encarnação a gente tem, né? entendendo aí o encarnar como tomar em mundos ainda inferiores corpos materiais, matéria grosseira. Isso, Agora, o que é muito importante, a ideia de encarnação, na própria palavra, a etimologia da palavra. Agora, a gente resumiria São Luís, e é muita pretensão,
dizer que eu vou resumir São Luís em 3 momentos. Adiantamento moral do espírito, eterização dos corpos espirituais e, consequente, modificação do próprio corpo material, cada vez menos grosseiro, a ponto de, em mundos mais elevados, isso é muito interessante, o próprio corpo espiritual ser, se a gente pode dizer assim, o instrumento de vida nesses mundos, né? Quase que semelhante a esse que seria, e já não é mais de uma encarnação, porque não é mais um corpo de carne. Já a vida nesses mundos felizes, venturosos, em corpos fluídicos. Isso é bem legal, né? É bem difícil de pensar também, né? Porque está muito fora da nossa perspectiva ainda. Não achei tão difícil, não. Eu acho que eu olhei assim, como disse Santo Agostinho, para o céu, me imaginei nesses mundos felizes com aquela leveza, passeando de um lado para outro e totalmente livre das injunções, vicissitudes da vida material, dessas necessidades, que na erraticidade, quando ainda muito ligados aos mundos inferiores, e também já comentamos sobre isso, a gente acaba levando para o mundo espiritual e plasmando essas necessidades com a força do pensamento. Agora, se a gente vai para a necessidade da encarnação, qual foi o ponto alto para você nesses minutinhos finais? Para mim, é a ideia de que a encarnação ela é algo compulsório, é uma necessidade. Não, é algo compulsório, é uma necessidade, não é uma escolha. Mas não é castigo. Mas não é castigo. Castigo é repetir de ano, é permanecer. Isso que é castigo. Mas não é que seja um castigo de Deus, é que a gente se atrapalha, se perde e se sente... Exatamente. É aquele aluno que repetiu 3 vezes, 4 vezes, e aí já perdeu toda a motivação de seguir adiante e já não quer mais ir para a escola, né? Já não quer mais ir para a escola. A ideia, a metáfora da escola, a Terra como escola, é perfeita. A Terra é escola e nós somos aprendizes. Embora... Tudo que é dado, tudo que nos é dado. Não vou nem deixar você vir com o seu pensamento, que eu já estou captando daqui. Mesmo quando estamos internados no hospital ou prisioneiros, a Terra é escola. A prisão é escola e o hospital é escola. A escola para aprender o quê? Então, aí que tá. Pega aí o lápis para você anotar. O desenvolvimento está aqui riscado. Não, peraí, olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Desenvolvimento da inteligência, está aqui a experiência do uso que faremos do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Aqui, esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. Está aqui grifado, São Luís. Exatamente. Capítulo 25. Exatamente. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, e a tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aí mora o perigo e a salvação. Eu acho que esse é o grande ponto desse capítulo. Pronto. Dizer para a gente assim, olha, sabe por que você está encarnado? Porque você ainda não é perseverante no bem. Porque, na verdade, o que é o uso que farão do livre-arbítrio? É você escolher o bem, escolher de forma regular, permanente, ser perseverante no bem, independente das circunstâncias. Então, o que a gente está fazendo aqui? Todo o nosso aprendizado é para que a gente se torne perseverante no bem. Quando a gente se tornar perseverante no bem, a encarnação deixará de ser uma necessidade para nós. E aí a grande questão que é assim,
então a gente vai começar um outro patamar de vida, que a gente não precisa mais se exercitar para fazer o bem. O bem será uma constante e a gente vai encarnar ou por missão, ou a gente vai ter outras coisas para fazer no mundo espiritual, não é? Que já não tem mais relação com a encarnação, não precisa mais encarnar. E aí, que vida é essa, né? Que os espíritos ainda dizem assim para a gente, vai chegar um momento que essas lembranças sobre a nossa trajetória de encarnar e desencarnar vai ser como aquela lembrança vaga que você tem da sua infância. Porque se a gente vai ter, depois disso tudo, ainda eternidade pela frente, por maior que seja esse tempo, vai chegar uma hora que isso vai sumir na nossa lembrança, vai ser algo que vai passar desapercebido para nós. Agora, né, Pedro, fica pegando o último parágrafo do último item, que é o item, a nota de Kardec, né, e aqui, do item 26, é importante a gente, eu grifei aqui no meu livro, a encarnação precisa ter um fim útil, né? Uhum. E para além, a maneira, o fecho do capítulo é muito bonito, para além do progresso individual, não é? Essa convivência nossa nas famílias, que tem dimensões variadas, e a gente vem da família consanguínea, o estreito círculo da família consanguínea, e vai ampliando, né, o conceito de família para entender a base espiritual que sustenta esses laços de família, que estão nos princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, abre para nós, né? E coloca a gente numa expectativa que a gente não sabe definir ainda muito bem, não tem importância, mas é uma certeza dentro de nós, porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, então, de que um dia nós formaremos essa grande família universal, depois de havermos subido, se a gente pode usar o verbo subir, os vários degraus do progresso. E é interessante que nesse último parágrafo, já Kardec coloca para nós o gancho para o nosso capítulo 5, quando vamos falar sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos. Quando ele fala, a encarnação precisa ter um fim útil, sugerindo que vamos ver na semana que vem que todas as nossas aflições têm um fim útil. Mas isso, como dizia no meu tempo de criança, é uma outra história que fica para uma outra vez. Cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos. Muito bem, chegamos então aqui ao final da nossa conversa de hoje, do capítulo 4, e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, a todas as pessoas que nos escutaram, que Deus abençoe a todas as pessoas que passam agora pela nossa cabeça e as nossas vidas, né? Que a gente possa encontrar sentido, um sentido útil para as nossas existências. Não é isso? Que assim seja. Isso, valorizando a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. É isso aí. Kardec, louvamos Kardec, bendizendo o seu nome. Muito bem. Boa semana para você, Pedrinho. Boa semana para todos nós. Um grande abraço e até.